Bom, pessoal, estou aqui com o Redmi 9C e hoje a gente vai estar dando aí, né, algumas dicas, né, falando um pouco sobre o dispositivo. Vale a pena comprar o Redmi 9C? Pessoal, Redmi 9C ele já é um aparelho que vem ali na linha mais básica da Xiaomi, né? A linha Redmi, ela normalmente já é uma linha mais básica e o 9C é um aparelho ainda mais barateado. Com o decorrer do vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí, né, que ele realmente possui componentes que foram colocados nele justamente para serem mais baratos, né? Não são dos melhores, inclusive vem até mesmo a ser problema, tá? Principalmente com relação a outros dispositivos que vão ter talvez até mesmo uma faixa de preço bem semelhante com a dele. Então, vai caber muito aí da necessidade do usuário. Por quê? Né? Começando aí por uma faixa de preço, né? A gente sabe que normalmente é isso que pesa mais quando a gente vai falar na compra de um smartphone, né? O Redmi 9C, hoje em dia ele pode até ser encontrado aí por uns R$ 600, 660, né? E o seu ali, né, o comparativo que eu estou fazendo para vocês, por exemplo, o Redmi 9 pode ser encontrado até mesmo um pouco mais barato, né, de R$ 620 por aí. O que é muito engraçado devido ao fato de que o Redmi 9 ele é um aparelho que entrega bem mais, ele é bem mais potente, assim podemos dizer, do que o Redmi 9C, né? O fato do Redmi 9C estar nessa linha, né, do C, né, ter essa letra acompanhando, faz com que ele seja justamente já da linha dos Redmi 9, ele já seja um aparelho, né, mais barateado. Outra coisa, pessoal, são alguns componentes como, né, o fato do Redmi 9C ele ter uma entrada micro USB, pessoal. A gente sabe que hoje em dia, né, o padrão para aparelhos, principalmente para os aparelhos da Xiaomi, é a entrada tipo C, né? No caso do Redmi, no caso do nosso aqui Redmi 9C, ele não veio com essa entrada. Fora isso também, pessoal, a gente também tem o carregador dele. Eu não estou com o carregador dele aqui agora, mas o carregador dele é um carregador de apenas 10 watts, né? Um carregador de 10 watts hoje em dia também outro é o mais básico, um carregador mais lento que isso, né? Fazendo uma transferência de energia mais lenta do que 10 watts é realmente ossada, né? Mas o carregador de 10 watts aqui do Redmi 9C já é um carregador assim bem abaixo da média, né? Os dispositivos hoje da Xiaomi vêm ali com no mínimo 30 watts ali de transferência de energia. Então isso já faz com que o 9C seja um aparelho muito barateado até mesmo nos seus componentes ali. Que mais, né, pessoal? Que mais? O Redmi 9, né, 9C, ele vai ter muita semelhança na parte de sistema operacional, tá? O Redmi 9C, ele vai estar aí, né, atualmente na MIUI 12. Ele alcançou aí a MIUI 12, né, recebeu atualizações até a MIUI 12. E, né, a diferença grande é que o Redmi 9 ele veio para MIUI 13 também. Então a gente já vê a diferença aí, né? O sistema operacional do Redmi 9C não é tão atualizado quanto o do 9, né? Detalhe, esse aparelho aqui pode ser encontrado até mesmo um pouco mais caro que o Redmi 9 padrão, tá? Tirando o sistema operacional, os dois são bem semelhantes, tá? A gente tem aí as dimensões dos dois aparelhos são bem semelhantes, mas o do 9C é maior, tá? O 9C ele vai ter aí, né, 164, né, por 73, né, ali na dimensão total dele, né? 77 por 164, diferente do 9, que é 163 por 77, né? Então, o 9 ele pode parecer um pouco menor, mas a diferença é realmente muito pouca, tá? Em relação de peso também, né, para quem se importa bastante com peso, a gente tem aí, né, o 9C com apenas 196 gramas, enquanto o 9 normal tem 198, devido justamente seus componentes serem, né, mais potentes. Em questão, né, de visual, né, o 9C ele é um aparelho bem simples até, ainda possuindo aqui o estilo, né, de scanner aqui, né, de digital na parte traseira. Vai possuir aí 3 câmeras, uma de 5 megapixels e as auxiliares de 2, né, e o esqueminha bem pequenininho, né, é bem simplesinho aqui no canto.
né? No mais, pessoal, ele vai ter aqui na lateral, olha só, a entrada aqui para chip e cartão de memória. Lembrando que o 9C comporta até um SD aí, um cartão SD de 500 GB. É bem legal, né? Ou seja, tem aí a memória expansiva, podemos dizer, né? Outra coisa, pessoal, né? O custo-benefício, né? Como eu falei para vocês, o 9C é mais fraco do que o Redmi 9, né? E mesmo assim o preço dele ainda é um pouco elevado, né? E justamente você encontra aí em notas, né? Assim, em questão de custo-benefício, o Redmi 9C ele vai levar aí uns 5.4, enquanto o Redmi 9 vai estar levando aí 6.1, justamente por causa que ele é um pouco mais barato e também é realmente melhor, né? Então, basicamente, né? Em questão de rede, pessoal, os dois aparelhos funcionam extremamente semelhantes, tá? A gente não tem muita coisa para falar sobre isso, né? A quad banda também, bem semelhante, né? Questão de chip e tudo mais, tudo isso é muito semelhante. Tem apenas uma diferença na velocidade de upload, tá? Do Redmi 9C ser de 150 megabytes e do Redmi 9 ser 75. Outra coisa, pessoal, que você pode estar aí também dando uma olhadinha, e na minha opinião é uma das partes mais importantes, é o fato dos dados técnicos com relação a esse dispositivo, né? Ele tem aí o Redmi 9C, né, que é o aparelho que a gente está aqui, tem um processador de 2.3, né, gigawatts, né, 8 core, enquanto o Redmi 9, pessoal, ele tem um 2x 2.0, né, gigawatts, né, um Cortex A75 mais 6x, né? Além disso, ele também tem 1.8, né, gigawatts aí com um Cortex de A55. Então, a gente já tem aí um processador bem mais potente. Chipset no caso do 9C, o chipset do 9C vai ser um Helio G35, né, da MediaTek, né? Então, já é um chipset bem fraco, tá? Não é dos melhores chipsets, diferente aí de um Redmi 9 que vai ter um Helio G80, né? Os dois, é um aparelho 64 bits, tá? Possuindo aí uma GPU PowerVR, né? GE 8320, GPU também aí uma GPU ok, que faz com que o aparelho seja estável, né? Dependendo aí de como é a utilização dele. No caso da memória RAM, pessoal, existem versões dele de 2 GB de memória RAM e existe essa versão aqui que eu estou com vocês que vai até 3 GB de memória RAM, tá? Olha só, a gente vindo aqui nas especificações, a gente consegue ver que o aparelho tem 3 GB de memória RAM. Bem complicado isso, né? 3 GB de memória RAM hoje em dia é complicado, principalmente devido à quantidade de aplicativos que a gente gosta de estar utilizando no dia a dia. 3 GB de memória RAM hoje em dia é difícil. Os dois aparelhos vão vir com uma memória máxima de 32 GB, tendo possibilidade de ter também o de 64 GB, que no caso é o meu dispositivo aqui, né? Memória expansiva, os dois vão conseguir aí fazer essa expansão, tá? E, pessoal, em questão de tela, né? É legal, tá? O Redmi 9C, ele vai ser legal, vai te proporcionar ali uma boa quantidade de cores, né? Então, é um dispositivozinho bem legal. Ele vai ter aí, né, 6.53 polegadas de tela, alcançando uma resolução de 720 por 1600, tá? Isso é complicado, tá? O Redmi 9, né? Ali, o seu concorrente ali na mesma linha, já alcança ali os 1080 por 2340 ali, né? Um pouco mais ali de uma resolução Full HD, diferente dele aqui, tá? Não vai conseguir alcançar. E em questão de tela, ele realmente entrega, né, boas cores, mas é realmente uma tela bem mais simples, bem mais fraca, né? Alcançando ali uma densidade de pixels de apenas 269, né? O tipo da tela é uma LCD IPS e as cores até 16 milhões de cores. Então, a gente tem esse dispositivo um pouquinho mais fraco, né, do que o normal. A câmera dele, pessoal, né, totalizando aí, né, a câmera do Redmi 9C, a gente tem aí 13 megapixels, né, nas duas de auxiliares, né. A gente tem uma resolução da câmera de 4.000, né, 128 por 3096, né, bem semelhante com a do 9C, tá? Em questão de câmera, os dois são bem semelhantes mesmo.
A diferença, né, é que no Redmi 9C a câmera frontal é de apenas 5 megapixels, tá? Enquanto no 9 é de 8. Resolução, né, das telas, né, como eu falei, os dois alcançam Full HD, claro, mas a gente vai ter, né, uma melhor experiência com o outro aparelho. Infelizmente, a câmera aqui, a tela do nosso dispositivo aqui, Redmi 9C, é um pouco mais fraca, né? Aí os dois aí possuem gravações de 30 fps, né? E basicamente, pessoal, é isso, né? Então você pode ver que ele é um aparelho que faz, né, o seu trabalho, mas ele é muito fraco com relação até mesmo a um outro dispositivo da sua mesma linha, né? E mesmo assim o preço dele ainda é um pouco mais elevado. Vale a pena você adquirir esse dispositivo? Pessoal, é uma questão muito de querer, tá? Como eu falei para vocês, o 9C, sendo mais fraco, ainda pode ser encontrado mais caro do que o Redmi 9. Então, né, fica realmente muito ao seu bel prazer, né, de talvez querer adquirir esse dispositivo. Mas, né, o Redmi 9, ele é um aparelho bem superior. Esse aparelho aqui, ele é realmente feito para ser mais barateado, porém os preços dele atualmente são complicados, né? Difíceis de entender um pouco. Afinal de contas, ele vai possuir muitas coisas que são realmente atrasadas com relação a outros dispositivos. O próprio micro USB, a gente também tem um carregador que não é tão potente, né? Deixando ali, né, com que a gente use o aparelho mais tempo, deixa ele mais tempo na energia, precisando levar carga. Qualidade de tela, qualidade de processamento, de processador, tudo isso, pessoal, nesse dispositivo Redmi 9C é realmente mais fraco. Então, né, sendo bem sincero com vocês, não vejo exatamente um motivo para estar adquirindo esse dispositivo, tá? Se você pode, né, se você quer pagar nessa faixa de preço abaixo de R$ 1.000, por exemplo, e você possui aparelhos que são um pouco mais potentes do que esse, numa faixa de preço menor do que ele, né, fica realmente ao seu quesito, né, o que você vai querer. Vai que você quer porque quer ele aqui, então você vai adquirir ele de qualquer jeito. Porém, né, como eu disse, existem dispositivos melhores com uma faixa de preço bem mais legal. Bom, pessoal, basicamente é isso. Passei para vocês uma ficha técnicazinha aqui, um comparativo com outro dispositivo da mesma linha dele, né? Esse aqui é o Redmi 9C, o comparativo foi com o Redmi 9. Para quem, né, entende, conseguiu dar uma olhadinha melhor, viu que o Redmi 9 possui algumas especificações bem melhores e, né, basicamente fica aí, né, esse adendo, né? É um dispositivo mais fraco que por algum motivo, né, talvez aí, né, o fato dele ter sido mais procurado por um tempo, pode ter sido, hoje em dia não ocorreu reajustes de preço, talvez, e ele pode se encontrar até mesmo um pouco mais caro do que o outro dispositivo Redmi 9, que é até melhor. É isso, pessoal. Até a próxima.